O nosso tema dessa noite é o tema número 5, Jesus como psicoterapeuta. Então, dando continuidade ao encontro da semana passada, que a gente também já começou a trabalhar essa ideia, buscando o entendimento das características psicológicas de Jesus, nessa proposta de uma psicologia com alma. Então, nós temos o capítulo psicoterapeuta do Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, e Jesus e a atualidade também, para a gente poder trabalhar o tema de hoje. Um dos elementos que ela coloca é que a proposta de Jesus ela é reencarnacionista, que a psicoterapia dele era centrada na reencarnação, ou seja, isso aprofunda a proposta do Jung quando ele propõe essa visão teleológica da psique, né? A ideia de individuação do Jung, que é essa trajetória aonde o ser humano vai tomando consciência e vai integrando as suas várias partes numa condição de inteireza psicológica, né? De uma capacidade dialógica com os seus vários eus, seus vários complexos, buscando, assim, uma condição de uma base psíquica interna sólida, consistente. Então, esse processo que ele chama de individuação, que é uma trajetória, né, um movimento de individuação que todos nós temos, sabendo, então, que a vida psíquica está direcionada a um certo fim, que é essa individuação, tem a ver, de um lado, com a ideia da lei de evolução, né, e que também, então, a doutrina espírita propõe uma visão teleológica, ou seja, nós somos criados simples e ignorantes, vamos constituindo uma trajetória de tomada de consciência, de desenvolvimento dos nossos potenciais, até chegar à perfeição. E a reencarnação nos possibilita, de certa forma, essa visão teleológica. Então, a proposta do Cristo, ela não é uma proposta imediatista. Ele reconhecia a necessidade inerente a cada um, a dimensão limitada da nossa consciência ainda, da nossa infantilidade, e semeava, movimentava elementos e forças internas que seriam, de uma maneira, despertada daqui 5, 10 encarnações. Então, é um projeto. Quando aquele carcereiro, aquele guarda, quis trocar com ele, né, disse, eu troco de lugar contigo, né, e tu pode ser solto, porque eu sei que tu não deve nada. Ele falou que naquele momento não seria necessário, né? Que chegaria um momento certo onde ele poderia cooperar com ele, e depois a gente sabe que essa personagem vai ser Kardec em uma encarnação posterior. Então, ele já sabia os potenciais, as dificuldades inerentes a cada indivíduo e promovia um movimento de trazer aquilo que era necessário para que fomentasse esse crescimento psicológico e espiritual. Então, a gente vê essa visão teleológica reencarnacionista, porque realmente uma concepção que envolve uma visão plena, integral da realidade, ela pressupõe essa visão reencarnacionista, já que o processo é um processo de conquista própria, de crescimento pessoal. Então, uma psicologia que ficasse preso ou
num atavismo religioso do céu e do inferno, de uma recompensa eterna, ou de um inferno eterno, por uma trajetória tão pequenininha, por certas circunstâncias que se impõem na vida e que muitas vezes as pessoas, por um lapso de uma atitude impensada, ter a sua eternidade, né, comprometida em função daquele lapso, é muito estranho. Já que a proposta é uma proposta de libertação, de crescimento, de iluminação, seria um contrassenso se a gente não pudesse acolher a ideia de um processo múltiplo, porque a reencarnação é o melhor exemplo do perdão de Deus para conosco. Aí a gente vê toda a amorosidade, toda a atitude de perdão, de tolerância e de apostar também na gente. A gente está vendo que a proposta da psicologia do Evangelho, proposta por Jesus, é uma psicologia extremamente otimista, que promove a saúde. Então, na reencarnação, a gente vai ter isso. Né? Uma psicologia que diz, não, é possível a regeneração. É possível a mudança. Eu acredito em vocês. Nós temos uma nova chance. A gente pode retomar a nossa vida e sermos responsáveis por ela e encontrar novos caminhos, novas alternativas àquele passado de inconsciência, onde a gente não tinha ainda elementos que percebessem a realidade de maneira mais profunda e mais abrangente. Então, esse é um traço importante que a Joana coloca em relação à psicoterapia proposta por Jesus. Então, essa ideia de uma proposta que não se atém tanto também aos sintomas e aos aspectos negativos da personalidade. E isso a gente vê que é comum em toda a dinâmica da espiritualidade superior, não só do Cristo. Se a gente for ver assim nas obras de André Luiz, geralmente sempre é assim, na verdade, né? A espiritualidade conduz o processo no sentido de promover um compromisso com a vida. Olha, tu precisa trabalhar tal coisa. Tu amou muito pouco, tu traiu, tu enganou, tu gerou violência. Nós queremos que tu promova agora a paz, que tu possa ser comprometido com aquelas pessoas que tu traiu, que tu possa, de uma maneira, deixar essa atitude de lado. Então, há todo um investimento muito forte de promover o melhor de nós. A espiritualidade não fica querendo apontando assim, tu é isso, tu é aquilo. Ela não julga. Tu tem uma coisa terrível, tu é um monstro. Não, ela apenas tenta trazer para a consciência o teu equívoco, né? Aceitar a tua sombra, mas promover o lado sadio da gente. Então, a gente vê assim, Cristo também, como diz Joana, né? Dando esse passo inicial de uma abertura de sentido. Né? Então, ele desperta novas possibilidades de significado na nossa vida. E despertando novo significado através da sua mensagem, do seu exemplo, ele possibilita novos insights, novas possibilidades de reconhecimento de mim mesmo e dos recursos que eu posso ter em favor dessa caminhada, que, como a gente falava semana passada, tem que ser feito por cada um de nós. Né? Mas é uma psicologia extremamente movida naquilo que é melhor. A gente vê isso na parábola do filho pródigo, a gente vê isso em todo o movimento dele, quando está lá adúltera, e ele questiona, mas atire a primeira pedra que não tem nenhum pecado. Ou seja, a gente não está aqui para julgar. Vamos cooperar. Vamos promover o que é melhor em cada um. E vamos promover o que é melhor dentro da gente também. Vamos sair desse lugar infeliz
pobre, pobre de entendimento, pobre de riqueza psicológica e espiritual, e vamos movimentar o que vocês têm de melhor enquanto força espiritual. Então, é uma psicologia que tenta promover o que é melhor. A criatividade, a inteligência, a solidariedade, né? Todos os elementos que, de alguma maneira, formam as leis naturais que a gente está lá, né? No Livro dos Espíritos, e que também está presente, de alguma maneira, no Evangelho. Tu falaste nas obras do André Luiz, eu me lembro de um trecho, não sei qual deles, que me marcou muito, porque tem um certo momento que ele é levado para uma sala e aí é mostrado para ele, e não só para ele, para várias pessoas que estavam junto, os erros, as coisas que ele tinha cometido, que ele tinha muita vergonha. E aquilo foi um horror para ele. Eu lembro bem que ele se sentiu assim, ó, super envergonhado, porque aquilo não era só para ele, era as outras pessoas também. E daí, aí eu fiquei pensando na época, né, digo, mas qual foi o objetivo disso, né? Por que ele precisava passar por esse constrangimento, por essa vergonha? Será que é tão positivo assim? A gente vê que no primeiro momento da dinâmica que os mensageiros têm, eles propõem, né? Em algumas obras do André Luiz, por exemplo, eles propõem, tem um espírito lá que precisa reencarnar. E não tem nenhuma alma afim, e ninguém quer ajudar aquele espírito, porque é um espírito realmente duro, difícil, complicado, que vai dar trabalho. Então ele pega assim, 4, 5 casais que têm um comprometimento e diz, olha, tem esse irmão aqui que ele está tendo que reencarnar, porque a situação dele é muito dolorosa, ele precisa de uma chance. E se vocês se habilitarem, qualquer um dos casos se habilitarem, é um mérito para vocês. Vocês vão receber auxílio, vocês vão poder galgar uma etapa importante na evolução de vocês, vocês vão sair dessa experiência com isso, com aquilo, com aquele outro, de positivo. Então, essa é a proposta para vocês. Daí ninguém quer. Né? Ninguém quer. Que ninguém quer se comprometer e se doar. Daí diz assim, olha, mas pensem bem, tenta fazer uma reflexão. E assim como ele errou, vocês também já erraram. Vocês não queriam ter um momento de ser ajudados se estivesse na situação dele? Se não tivesse ninguém para ajudar vocês, nenhuma alma para acolher o seu conflito, a sua dor, como é que seria para vocês? Daí tento sensibilizar os casais. E ninguém continua querendo. Né? Daí o que eles fazem? Então eles mostram a realidade. Isso é o último recurso. Né? Quando a pessoa resiste, daí ela tem que ser confrontada com o seu passado. Mas esse é um recurso, quando esgota as possibilidades, porque daí a pessoa realmente tem que se confrontar com a consciência e dizer, olha, gente, mas tudo bem, não vai dar para ser assim, porque olha só o que vocês fizeram, olha só o comprometimento de vocês, então vocês vão ter que encarar. Ou essa realidade ou outra pior. E aí alguém aceita. Né? Então, infelizmente, né, a gente acaba se movendo muito por uma imposição ainda. A vida ainda tem que impor, através, né, de elementos e recursos que ela mesma tem, de mecanismos dentro da sabedoria, para poder movimentar uma exigência que é uma necessidade nossa, mas que a gente não reconhece ainda. Mas o movimento natural e todo o processo que a gente vê é de promover o que é melhor. De tentar, por um caminho assim, olha, preciso se amar. Não dizer, tu matou o outro, bem feito para ti, agora tu vai ter que aguentar ele também. Não é assim. Né? É um processo de, olha, essas diferenças não pode se trabalhar de maneira diferente. Vamos voltar de novo para ver que isso tem recursos para poder conviver. Mas a gente é muito sem vergonha do ponto de vista da acomodação, da nossa ainda
dificuldade de sermos responsáveis pelo nosso próprio caminho, e muitas vezes o processo tem que ser um pouquinho mais confrontativo. Deixar pela vida é sempre a pior hipótese. Deixar que a vida faça por nós. Né? Porque se a gente deixa pelo mecanismo da vida, ela vai nos empurrar. Tem uma frase grega que o Jung citava: para os de boa vontade, as parcas auxiliam. As moiras ou parcas. Para os de má vontade, elas arrastam. Então, independente da tua vontade ou não, tu vai ter que fazer aquele movimento. Se tu assume que o movimento é teu e se ocupa dele, o movimento é em favor. Agora, se tu não colabora e deixa, não, isso não é comigo, não estou nem aí, né? A vida vem, né? E mostra que é contigo. De alguma maneira, porque aquilo que nos pertence não tem como nós fugir. Uma outra fase do Jung. Ninguém pode fugir de si mesmo. Né? Então, e a nossa realidade se mostra nos nossos atos. E assim como a gente carrega o nosso mundo interno, a gente vai carregar os efeitos das nossas atitudes. E vai ter que, em algum momento, se deparar com elas. Porque ela nos pertence, de certa forma. Seja o melhor que a gente gera, ou o pior que a gente gera. Mas isso sempre vai retornar, de alguma maneira, para nós. É sobre os aspectos assim de Jesus ser um psicoterapeuta, né? E ela vai comentando aqui uma coisa que eu achei bacana, que Jesus, na condição de médium de Deus, sabia exortar a busca da essencialidade interior em detrimento das aparências cômoda e perturbadora das exterioridades humanas. Aí depois ela fala que ele sempre valorizou os excluídos, os desdidados, tal. E ele escreveu ali uma segunda parte ali do descentraliza o ego ali, né? E eu queria que falasse porque como descentraliza o ego, porque ele falava mais do self ali, que ele falava, vós sois deuses, o reino de Deus está dentro de vós, tal, essas coisas. Ou porque ele falava que as pessoas humildes tinham valor. O que seria descentralizava o ego, assim, nos ensinamentos de Jesus? Assim? Essa mesma questão. Me surpreendeu, né? Jesus é médium de Deus. Jesus é homem. E em vários momentos, a Joana destaca, em vários textos, a humanidade de Jesus. Jesus é homem. Me causou um problema com o dogma da Trindade. Esta afirmação. Jesus é homem, é um paranormal. Jesus chegou ao máximo, quer dizer, a uma condição máxima de uma certa capacidade da humanidade. É a mesma questão dele, né? E a escolha que ele faz, muito concreta, pelos despossuídos, contra os arrogantes, contra as elites, contra tudo mais. Então, tem três coisas. A divindade de Jesus, a questão social que Jesus coloca, né, sempre em favor dos que são despossuídos. E como fica a questão da divindade de Jesus? Na verdade, quando ele fala que, que Jesus é médium de Deus, ele está dizendo que Jesus é Deus, né? Na verdade, né? Que não é. Então, na verdade, e quando ele falou do homem, a Joana quer nos dar realmente um parâmetro do muito que podemos ser, né? Desse self em potencial, né? que nós carregamos, porque o self, o conceito de self, para Joana, ela tem duas conotações. A mais usada para ela é self como espírito. Né? Então, tem o self, que é a nossa realidade espiritual, e que vai tomando pé de si mesma, e que o ego, muitas vezes, não tem consciência que é um self. Eu não tenho consciência que eu sou um espírito.
não tenho consciência da minha dimensão espiritual, então eu ainda não tenho a experiência do self. Eu estou numa experiência, muitas vezes, ou diluída no coletivo, eu não tenho nenhuma consciência individual ainda bem formada. Estou numa consciência que é ligada à persona, a um padrão da consciência coletiva ou do próprio inconsciente coletivo. Então, a emergência do self pressupõe uma consciência que eu sou um espírito. E isso não é tão assim fácil, porque racionalmente a gente pode até entender. A gente até pode aceitar essa ideia que nós somos espíritos. Mas tomar consciência do que significa eu ser um ser espiritual e a dimensão e implicação que isso se refere é mais difícil. Então, em algum momento, a gente tem uma experiência de self. Em algum momento, pai, eu não sou esse corpo, eu não sou essa personagem, eu não sou essa dimensão pequena, eu não sou um sentir a partir de uma referência dos elementos que meu pai, minha mãe, minha família me deram, eu sou muito mais do que isso. De repente eu me dou conta que eu sinto por uma outra dimensão, eu percebo a realidade, e essa é uma experiência de self. Então, o self, de um lado, é essa dimensão espiritual, né, que envolve então a individualidade espiritual que cada um de nós somos, mas de outro lado ela resgata também outra ideia do Jung, de self, que ele usava, self como a imagem divina dentro de cada um de nós. Né? Então, o self representa também aquela natureza divina que nós um dia nos tornaremos enquanto filhos do Criador, que carregamos também esse potencial de perfeição. E tudo isso está inserido na dimensão do humano. Né? Porque se a gente chegou na dimensão do humano, a gente já saiu daquela fase de um pensamento que é intercortado, não sistematizado e não contínuo, para um pensamento contínuo, com liberdade e capacidade de gerenciar a nossa vida, pela razão, pelo sentimento, pela vontade. E, diante disso, nós temos todos os recursos para atingir essa dimensão desse humano que Joana coloca de Jesus, que é todos os potenciais que envolve essa dimensão nossa, que é anterior à angelitude. Esse é um processo da libertação da identificação com o outro, de tentar se enxergar, porque geralmente a gente é a questão do espelho, né? Projeta o que a gente tem no outro. Então tu sai dessa tá, isso aí. Bom, e vai para a questão de ter um modelo, né, mais correto, mais humano, mais amoroso, e aí esse é um potencial que tu pode chegar. Então, é uma libertação dessa outra condição. Na verdade, então, tu pode encontrar identificado, mas não daí com o inferior, né, o limitado. Sim. Se tu se identifica com o potencial do Cristo, tu almeja estar nesse lugar. Então, tu pode ter um anseio, né? Agora, não é uma identificação no sentido de uma cópia. Isso nem é uma cópia do Cristo, que a gente falava num dos primeiros encontros. Né? De uma maneira, reconhecendo os elementos arquetípicos da trajetória que ele fez e os elementos que nos deixou enquanto que potenciais são esses e que valores são esses, para a gente poder conseguir chegar a essa dimensão que ele também chegou. Né? E como médium de Deus, claro, é óbvio que Jesus tinha uma capacidade psíquica estrondosa. Né? Ele conseguia se comunicar com os elementos da natureza. Né? Então, ele como médium de Deus é uma outra forma de dizer, eu e o Pai somos um só. Né? Porque a mediunidade, gente, ela pressupõe duas coisas fundamentais, entre outras, mas duas coisas em especial. Uma, ela fala que todos nós somos interligados. Não existe separação. Ou seja, nós somos todos, de uma maneira, vinculados.
né? Porque a mediunidade é uma capacidade de conexão, né? Se eu vibro em uma certa faixa, eu me conecto com todas aquelas entidades, aquele universo que está vibrando na mesma faixa. Ou seja, a vida é interativa. Não tem como ser diferente, né? Então, essa condição que a gente chega na pós-modernidade, de um mundo globalizado, onde tudo está conectado com tudo, é uma interdependência, isso é, de uma maneira, a manifestação de uma realidade que já é, do ponto de vista do como o universo funciona. Então, nós, funcionando psicamente, como o universo também se constitui. E o universo, as coisas estão interligadas. O emaranhamento quântico, que a gente já falou aqui. Então, esse é um ponto baseado numa lei básica, que é a lei do amor. Então, a mediunidade me ensina a eu suportar a dor que é do outro, a me vincular àquela carga que é do outro, mas que também revela que também é minha, porque se eu estou recebendo, está na mesma faixa, né? Então, nessa dimensão, onde a minha dor é a dor do outro, a dor do outro, onde nós somos estimulados, mobilizados e interagimos com mar de emoções, de vibrações, de energias e de estados psíquicos, isso mostra de uma maneira que a gente não pode fugir da lei do amor. Então, a mediunidade, para mim, é essa capacidade de explorar esse universo da lei amorosa, né? Dessa conexão que nos vincula a todos e nos compromete. E o segundo aspecto da mediunidade, que eu acho essencial, é que mediunidade, para mim, é servir. Na verdade, a gente aprende a servir. Aprende a poder abrir mão um pouquinho da gente, né? E emprestar parte do nosso corpo, parte do nosso perispírito, parte da nossa condição interna, para que uma outra pessoa, encarnada, desencarnada, vive a partir de mim. Ou eu posso emprestar o meu fluido para ela, posso acolher ela na minha paz, na minha harmonia, e ajudar ela, de uma maneira, a poder, de certa maneira, receber, por um serviço meu, uma experiência renovadora, dignificadora para ela. Então, do ponto de vista espiritual, a maior alegria que um espírito tem é poder servir. Então, de uma maneira, servir, né, e servir daí a Deus seria o máximo de uma experiência psicológica de realização, de felicidade, né, e assim por diante. Então, a gente vê aí que a humanidade de Jesus não é a nossa humanidade, né? É a humanidade daquela condição desse homem integral que Joana já coloca em outros momentos, né? E que sim, ele, como tendo uma capacidade medianímica, paranormal, além da normalidade, além das nossas condições, né? Experiências anômalas a nós, né? Que a gente não consegue ainda realizar, mas que nós também temos enquanto possibilidades, ele podia, então, com seus recursos, que vão muito além da gente, poder penetrar na alma da pessoa, antever possibilidades, né, o que vai acontecer daqui a algumas encarnações com aquela pessoa, e assim por diante. Tudo isso estava de acordo com a condição dele, né? Então, o que é descentralizar o ego? Né? Alguém pode, a partir disso, tentar colocou? O que é descentralizar o ego? Acho que tirar o ego do centro seria não deixar mais ele no comando, né? Que é difícil, porque a nossa consciência se baseia nos anseios do ego, que é o que a gente entende como consciência, como realidade. Então, tirar o nosso egocentrismo, as nossas necessidades, muitas vezes atávicas, coisas que a gente realmente não consegue mudar e que a gente tem que suportar, muitas vezes tolerar, inclusive não conseguir lidar com isso, é uma tentativa
de burilar, né, essa pedrinha para deixar florir aquele o self, né, que seria potencial divino. Uhum. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Enfim, o mundo não gira a nossa volta, quer dizer, não é o que a gente quer. Então, as energias que movimentam vão além de nós. Né? E é sempre esse convite de se participar desse movimento todo, né? Que é uma dimensão muito maior do que a gente imagina. Não deixar o ego se sobrepor ao self, que a Joana fala ali, né? Ele não ser o... Mas o que é isso? É exatamente o que elas disseram, né? Tem que deixar aparecer esse ser, essa essência divina que nós somos e que não conseguimos. Eu penso que a gente perceber a nossa participação nesse funcionamento, como a Mina falou, nessa orquestra, né? E a gente se colocar a serviço, que a gente tem uma finalidade de estar aqui e que não é algo que vá corresponder aos nossos anseios, mas que a gente estar a serviço, a gente conseguir se encontrar nessa orquestra aí, né? Maravilhosa. Achar o nosso papel e fazer o melhor. Então, se a gente está vendo que a nossa vida ela não é desprovida de significado e sentido, o self é o grande agente autorregulador e promotor desse processo que se move por esse sentido maior, que é essa individuação, né? Que é essa visão teleológica de chegar a uma determinada condição, né? Que é o self poder se realizar. Então, de uma maneira, esse mito do significado, esse princípio que é movido por um sentido, do ponto de vista espírita, é o sentido espiritual, ou seja, na medida que descentralizar o ego é trabalhar a partir de um sentido e valores espirituais, né? Para promover realmente a minha essência espiritual, me reconhecendo como tal e agindo como tal, me promovendo daí, dentro daquilo que a gente fala de uma proposta de cuidado com a alma, que a gente comentava semana passada. Não é a necessidade do ego, então, como foi colocado, mas a necessidade do que a minha alma precisa. Então, mesmo que eu tenha questões minhas, do ponto de vista egóico, eu consigo me separar, me distanciar e poder ir ver através e reconhecer que, além dessa minha necessidade egóica, existem necessidades que são essenciais, que são vitais, que são importantes. E o meu trabalho é em favor disso. E aí tem esse exercício de escutar, né? Escutar o self, escutar a minha alma, me mover a partir de um sentido, de um princípio espiritual, onde eu posso, de uma maneira, me traduzir a partir do self e não do ego. Dentro dos ensinamentos assim de Jesus, então, quando ele descentraliza o ego, é que ele fala que existe uma vida futura, que ele fala em alma, ou que ele fala em, sei lá, começa a falar em coisas espirituais que ainda não tinha na Terra, ninguém sabia nada disso. Aonde assim que Jesus começou a falar mais assim? Não, toda a mensagem dele é uma mensagem baseada no self. Seja enquanto ele, um símbolo de self, ele é o próprio self, enquanto personificação do self na Terra, né? Porque ele é esse ser espiritual que nos traz essa consciência e que, de uma maneira, está em comunhão com a imagem do self maior, que é Deus, né? Então, ele realizou também o divino dentro dele, enquanto os potenciais que habitam a psique dele. Mas, claro, então toda a mensagem dele, toda a postura dele é exatamente isso. Ele é. Né? Ele é. Porque o self é. Então, lógico que essa realidade do self já existia enquanto uma série de movimentos, né,
seja através de outros espíritos que reencarnaram, seja através da própria sabedoria de filosóficas e outros textos que marcavam, só que não era um conhecimento comum, né? Ele veio realmente trazer isso para todos nós. A partir de agora, todos nós estamos autorizados, porque agora eles nos deu a possibilidade de poder reconhecer isso e viver essa trajetória. Então, não é que antes dele não existisse isso, mas, de uma maneira, ele, né, tornou isso viável e comum a todos. E uma questão que se colocava, por que ele tinha predileção para os que eram rejeitados, que estavam à margem, que eram sofridos? Porque, psicologicamente, ele estava mais aberto à mensagem dele. Porque quando a gente está num movimento de fechado em nós mesmos, num narcisismo onipotente, eu posso, eu consigo, eu possuo, eu tenho, né? Eu estou fechado nesse padrão da persona, dessa consciência coletiva, desse jogo. E eu estou me sentindo bem. Para que eu vou mudar? Se eu tenho sucesso, dinheiro e saúde. Qual é a necessidade de mudar? Então, eu estou vivendo uma fantasia onipotente dessa híbris, dessa inflação de ego, e eu acho que eu sou o cara, que eu posso tudo, que eu não dependo de ninguém. Daí o ego está no centro. Então, eu não estou aberto a ouvir e disponível a mudar. Vamos pensar no próprio Emmanuel, como senador Publio Lentulus, né? que ele, apesar dele ter todo um trabalho interno acontecendo, com sonhos que ele teve, com imagens de outras vidas, apesar da esposa dele ser cristã, trazer uma mensagem do Cristo, a filha dele, né, ser curada. Mesmo assim, e, cara, ele viu Jesus. Não foi assim, ó, Jesus mandou dizer, né, olha, um WhatsApp de Jesus para ti. Não. E tem uma coisa que ele mesmo disse na carta dele, que ele registrou da figura de Jesus. Ninguém fica indiferente a Jesus. Ninguém consegue ficar indiferente a ele. Então, o magnetismo dele é tão forte, a presença, o olhar, o envolvimento dele, que era impossível tu ficar indiferente. Mas não ficar indiferente não quer dizer que eu me deixei tocar pela mensagem dele, né? Então, mesmo eu não conseguindo ficar indiferente, eu posso ficar com raiva, incomodado, porque esse cara está mexendo demais comigo, tem alguma coisa estranha nele. Ele é sinistro, né? Porque está me destabilizando. Sai daqui, cara. Sai daqui. Cai fora porque tu é uma ameaça para mim. Quer dizer, eu não estou indiferente, mas eu não me o tipo de afetamento, né? Porque Jesus tinha de afetar, então, né? E gerar movimentos internos e provocativos, mas a minha reação, né, de como eu me deixava afetar, dependia de cada um. E isso o Jung vai ser taxativo, que todo o encontro do ego e com o self é sentido como uma derrota para o ego. Então, uma derrota do nosso narcisismo, é a derrota da nossa onipotência, uma derrota do meu saber, das minhas certezas. Então, a vivência do self sempre é sentido como uma derrota para o ego. E aí, Jung vai dizer em outra passagem, essa experiência desse amigo da alma, que é o self, o grande amigo imortal que chegou para ocupar seu lugar, e o ego tem que aceitar que ele não é o rei e tem que abrir a mão do seu trono para que esse amigo possa ocupar esse lugar. Se essa experiência vai ser do amigo ou do inimigo, vai depender da nossa atitude. Então, Jesus realmente é o grande libertador.
é o grande revolucionário, como está no capítulo de Jesus e Atualidade. Ele é o grande mobilizador de novas possibilidades, de novos paradigmas. E o nosso grande amigo, então. Mas muitos de nós que estamos lá, o vivemos, o sentimos como inimigo. Por quê? Porque a gente não estava disponível a abrir mão das nossas, né, nossos condicionamentos. E aí, a mensagem dele é uma mensagem estranha. E por isso que as pessoas que já estavam desconstruindo esse ego, né, onipotente, a certeza, e aí entra o sofrimento como uma coisa fundamental. É interessante que a proposta de Jesus é uma proposta extremamente amorosa. Joana vai colocar isso no Jesus e Atualidade. Quando ela no capítulo Jesus e a Revolução, quando começa depois da segunda estrelinha ali, era com os sofredores, porém, que ele mantinha a mais correta psicoterapia de que se tem conhecimento. Então, de novo, isso ela já traz no outro livro, está trazendo de novo aqui, né? Ela diz que ele não recorria aos sonhos dos seus pacientes para descobrir o inconsciente, os seus arquivos ou a sua sombra psicológica. Não administrava medicamentos usuais ou outros de complicadas fórmulas. Não transferia para os seus familiares o peso da culpa, da hereditariedade, de fatores socioeconômicos. Não fazia que somatizassem os fenômenos desgastantes mediante acusações de qualquer procedência. Então, qual era o recurso terapêutico de Jesus? O amor. Então, diz ela, amava-os, transmitindo-lhes segurança e auxiliando-os a redescobrirem as potencialidades latentes abandonadas. Despertava neles uma visão nova da existência, amparando-os naquele instante, não porém impedindo que prosseguisse conforme o desejassem. Olha o profundo respeito de Jesus pela nossa liberdade, pela nossa consciência. Eu mostro o caminho, eu dou possibilidades, eu amo e desperto forças vivas em cada um de vocês. Mas está em vocês quererem ou não viver isso. Está em cada um, né? Então, apesar do amor ser o moto, ser a força mais potente, a maior força do universo, a maior força de todas as bombas atômicas reunidas, a força que realmente move e movimenta o universo, ela, muitas vezes, precisa do sofrimento para poder sensibilizar, né? Quando a gente sofre, o gesto amoroso da outra pessoa dá muito mais sentido para a gente. Um acolhimento quando a gente está carente. Alguém que nos dá um suprimento de alimento quando a gente sente fome, nos acolhe frente ao frio, isso toca muito mais a nossa fibra. Porque o sofrimento, o limite, o desamparo, muitas vezes vai realmente quebrar as nossas defesas. Vai desmanchar aquela visão que nos faz estar identificado com a persona e com o ego e abrir espaço para acolher a mensagem. Então, ele sabia quem eram as pessoas mais favoráveis a serem tocadas pela mensagem deles. Eram os excluídos, eram aqueles que não tinham o reconhecimento, eram aqueles que viviam numa situação de desamparo, de rejeição, eram os escravos e assim por diante. E aí a mensagem dele tocava de maneira mais direta nos seus corações. Gelson, e metaforicamente a gente pode dizer, visualizando a vida de Jesus como exemplo do self, de modelo a ser seguido, que quando ele convive com as adúlteras, os excluídos, os marginalizados da época, e entre eles os maiores seguidores, é uma forma de mostrar que tem que haver esse englobamento da sombra, né? Dos nossos aspectos menos nobres, não os relevantes do ego, imagino eu, assim,
ele como exemplo vivo disso, né? Só que aí, né, ele não está só fazendo isso, porque a sombra está projetada nessas pessoas. Sim. Mas talvez a pior sombra não é das mulheres, das prostitutas, dos fiscais, das crianças, é a desse jogo de poder que está lá naqueles que acham que são pessoas que não têm sombra. Porque então ele relativiza a sombra. Quando ele diz assim, não é o que entra na boca do homem o problema, porque tinha aqueles esquemas formais, não pode botar comida na boca sem lavar, ou pegar com quimão. Não se importa com essas coisas, mas o mais importante é o que sai da boca do homem, ou seja, o que habita cada coração. Então, vocês estão vendo esse povo todo aí, que vocês projetam sombra neles, mas eles escutam a minha palavra. E eu posso dizer que essa viúva que deu a miserinha que ela tinha, ela deu mais do que vocês todos juntos. Então, ele está relativizando também esse jogo de sombra e podendo mostrar que, na verdade, as coisas, do ponto de vista espirituais, se movem a partir de uma outra percepção, de uma outra ótica, e não dessa ótica egóica da persona, dessa híbris inflacionária do indivíduo. Né? Interessante também que ele pegava até as pessoas que, teoricamente, tinham o poder, entre aspas, assim, e também não tinha preconceito, assim, porque ele pegou o Mateus, que era um cobrador de impostos, para ser apóstolo dele. Né? Ele conseguia ver até o Mateus, ele conseguia ver o Pedro, as prostitutas, ele conseguia ter realmente uma visão revolucionária mesmo, essa visão, né? Ela coloca que ele conseguia estar acima do formalismo da terra, esse aspecto formal, que muita gente dá importância, ele realmente transcendia a forma para chegar realmente no íntimo, no coração do que habitava cada indivíduo, independente da condição formal de cada pessoa e do papel que ela ocupasse na sociedade. Ela fala aqui, ó, revolucionário por excelência, estabelecia a luta de dentro para fora, a morte do homem velho e o nascimento do homem novo. E mais adiante ela diz o seguinte, os inimigos estavam no foro íntimo dos combatentes. Então, aquilo que a gente já falou várias vezes, né? Que a proposta de Jesus é conhecer o homem psicológico, esse homem interior. E que a grande questão que habitam a nossa vida são as questões que são promovidas dentro de cada um. Né? Então, e aí ela realmente, quando ela fala em reencarnação, então, essa ideia da reencarnação tem um duplo sentido para a Joana. O processo de novas vidas, com novas chances e possibilidades de poder reatualizar o passado, trazendo saídas novas, mas também é o renascer. Né? O renascer enquanto a minha necessidade de renascer novamente e sair daquela vida velha, da qual eu estou cristalizado, que eu estou aprisionado por uma nova condição, uma nova consciência. Então, aí também é um processo iniciático de morte psicológica e um novo renascimento. Né? Então, a gente tem aí todo o tema arquetípico do renascimento, que é um tema que está lá desde o Egito, que a gente vai ver em todos os processos de iniciação. Porque o processo de iniciação é diferente do processo heróico, porque o processo heróico é um processo do ego. Né? O herói é o mito do ego. E todos nós temos que viver o mito heróico porque a gente tem ego. E a gente pressupõe um ego bem estruturado, um ego consciente, lúcido, que é capaz de enfrentar a realidade da vida, de superar obstáculos. Então, o herói é aquele que é metade homem e metade Deus divino, que consegue fazer um efeito extraordinário. E por fazer um efeito extraordinário, ele se torna um herói. Algo que não é comum. Então, toda vez que a gente é desafiado na vida, seja em situações de crise, seja em fase de desenvolvimento, como adolescência, etc., né, a gente está vivendo também um processo de superação
de enfrentamento. Mas, ao mesmo tempo, junto com o mito do herói, tem outro mito importante para o ego, que é o mito iniciático. E o mito de iniciação é um mito que ajuda a descentralizar o ego. Porque no mito, nos ritos iniciáticos, o que está em jogo não é o controle do ego, não é o poder do ego, não é a superação do conflito, não é a tarefa que me faz me reconhecer a minha capacidade. Na iniciação, uma das condições básicas é eu perder o controle, ou seja, eu não sei o que vai acontecer comigo. Eu sou iniciado, eu tenho que me entregar para a experiência. Me entregar sem saber o que pode vir depois, se eu vou morrer, se eu não vou morrer, o que pode. Então, essa entrega do ego que o processo iniciático exige é um tipo de morte. Então, eu vou ter que abrir mão das minhas certezas, eu tenho que abrir mão do meu controle, eu tenho que abrir mão daquilo que a vida me deu, em nome de uma coisa que eu não sei ainda onde vai me dar. Mas aí eu me entregando, e fazendo essa morte psicológica, eu renasço numa nova consciência. Então, o rito de iniciação exatamente tinha isso. Era um processo que, muitas vezes, era promovido um ritual de morte, né? Era encenado para depois haver um processo de renascimento. Então, a entrega da nossa parte, sem entrega, uma entrega verdadeira, também não há transformação. E isso, do ponto de vista da nossa psicologia ocidental, que é extremamente egocentrada, que é apolínea, que é heróica, que é centrada, então, em possuir, no poder, no controle, é super difícil para a gente. Porque a gente é ensinado desde novinho a fazer uma psicologia baseada nos valores do herói. E aí é difícil a gente abrir mão. E por isso que muitas vezes perder, se ferir, adoecer é visto como uma coisa ruim, né? Enquanto não, o fracasso às vezes é necessário. E é fundamental como uma experiência psicológica. A nossa vulnerabilidade e poder depender do outro, parece que a gente não pode depender, porque a gente depende. A gente acabou de falar que a vida é uma conexão e que as coisas não estão separadas. Mas para que depender é ficar fraco, é sinal de fraqueza, e não é. Como é que eu posso depender sem me sentir fraco? Como é que eu posso ser vulnerável sem que isso seja, de alguma maneira, visto como um defeito? Como é que eu posso aprender a perder? Como é que eu posso ceder? Ceder, então, é burro, né? Ainda mais no Brasil, né? É burrice, né? Então, essa coisa de usar, de abusar, de querer sempre chegar em primeiro lugar, passar na frente dos outros, né? Isso tudo faz parte dessa outra psicologia que não é a proposta do Cristo, né? Em que momento da vida a gente consegue fazer esse movimento de entrega? Aonde fica mais fácil? Eu já quero facilidade. Não existe isso de mais fácil. E isso depende do processo de cada pessoa. Agora, com certeza, em qualquer momento da nossa vida, vai ter momentos que tu vai fazer esse exercício. Em qualquer momento. Agora, e quando a gente é ainda pequenininho, a gente está mais vulnerável, mais dependente, né? E aí a gente depende mais. E mesmo assim, em pesquisas, a gente vê bebês que conseguem relaxar quando estão mamando. Tem pesquisas que fazem a relação da mãe e bebê. Isso depende muito também da forma do acolhimento da mãe. Bebês que estão sugando os seios e estão relaxados, olhando para a mãe, sorrindo. E tem bebês que ficam duros, que não se entregam. Seja por questões, talvez, do espírito que já está ali, ou não encontrar nesse meio um lugar protegido e favorável. Então, na verdade, a vida, em todos os momentos, vai ter desafios e oportunidades de a gente poder viver isso. Agora, quanto mais eu estiver consciente
do que se passa em mim, dos meus sentimentos e das intenções e necessidades que habitam, eu vou poder ter capacidade de poder me ajudar nesse sentido. Né? Não que eu... Independe da idade. 13, então, do Jesus de Atualidade, respondendo a questão da Nilce, e lembrando também o que a Graça falou, extremamente importante. A Joana vai dizer assim, que o momento é agora, o momento é este, né, como sempre foi. E ela diz para a gente assim, lá no finalzinho, se desejas realmente a cura dos teus males, deixa-te auscultar por esse sublime psicoterapeuta. Segue-lhe as instruções. Revoluciona-te, rompendo com o comodismo, a autoflagelação, a autopiedade, o passado sombrio. Renasce de dentro de ti mesmo. Se queres triunfo real, sai, acampa e luta. Abre-te ao amor e ama sem esperar resposta. Não estás sozinho na batalha. Olha como isso é importante. Não estás sozinho na batalha. Ao teu lado, outros combatentes aguardam apoio, qual ocorre contigo. Descobre-os e une-te a eles, sabendo, porém, que a tua será a revolução com Jesus, e não contra o mundo, a humanidade e a vida. Essa questão de descentralizar é fantástico, o ego, né? A gente vê o nosso planeta polarizado, a paz no planeta, né? Polarizada em dois egos inflados, né? Dois grandes egos inflados, né? Se essas duas criaturas conseguissem olhar para dentro de si mesmo e perceber o seu tamanho diante do infinito, né? Eles que detêm tanto poder nas mãos, né? Com certeza. Um roubo no espaço, mostrando a grandeza dos universos, né? Que a ciência fala, que nos rodeiam, né? Se essas duas pessoas pudessem perceber isso, descentralizando o euzinho pequenininho, abrindo, né? Portas adentro, né, jogando uma sonda investigativa não para fora, mas para dentro de si mesmo, né, deixando que o ego, que o self emerja, né, como seria diferente o nosso mundo a partir de agora, já, né, nesse então, momento. Isso que a Joana coloca merecia ser moldurado na parede, né? Mas assim, mas isso é uma dica prática que ela está dando de psicoterapia, de exercício prático. Em qualquer situação da nossa vida, como é que Jesus agiria? Então, o que ela está dizendo do ponto de vista prático é isso. Frente a esse momento com o meu irmão, que estou enfrentando um conflito, frente a essa situação, como é que Jesus agiria? Né? E a partir daquilo que a gente reconhece enquanto postura, a gente poder ter para a nossa vida o melhor caminho e a melhor condição na forma de lidar com aquela realidade. Quando tu falou no início, né, que a psicoterapia de Jesus se baseava basicamente na reencarnação, eu fiquei pensando muito no que tu estava falando antes, desses encontros com o self, que acontecem de forma muito esporádica, que a gente tem assim. Talvez não seja uma grande dificuldade que nós temos de realmente viver como espíritos, em função de a gente sabe que existe a reencarnação, a gente tem isso bem consciente, mas nós não vivemos como seres reencarnantes. Quer dizer, isso é uma coisa ainda complicada para nós, assim, de assumir que eu vou reencarnar. Eu lembrei de duas situações, né? De uma vez que a minha filha estava na evangelização e nós começamos a conversar sobre isso. Daí um dia ela me disse, mas mãe, eu nunca vou morrer. Ela disse, como é que vai ser? Não, é uma coisa assim difícil de... E esses dias eu estava viajando com uma amiga, e aí ela é evangélica, e nós começamos a conversar, mas ela tem uma mente muito aberta, assim, muito... E aí, durante vários momentos, nós falamos, não, mas tu vai ter oportunidade sobre cursos que a gente ainda quer fazer. E eu disse, mas tu ainda pode começar quando quiser, porque na outra vida tu aproveita. E ela disse, mas eu não quero vir na outra vida outra pessoa, eu quero vir eu. Ela disse, eu não acredito nisso porque eu quero ver eu como eu sou agora, e disse o nome dela, né? Aqui
aqui, a Renata, quero voltar assim. Então, acho que talvez essa seja a maior dificuldade de nós utilizarmos essa psicoterapia, né? Porque a gente ainda não consegue se assumir como um ser reencarnante. Não só ser reencarnante, um ser espiritual, né? Porque realmente, mesmo tendo conhecimento, o mundo da matéria, ele ofusca, anestesia a nossa consciência. E muitas vezes a gente fica realmente anestesiado nessas identificações com o mundo transitório da matéria. E a alma é múltipla. Isso que é maravilhoso, né? Que quando a gente tem uma ideia que o espírito ele transcende as dimensões da matéria e da formalidade da vida, e a gente vê essa multiplicidade, os potenciais do espírito, o lado de masculino, feminina, as possibilidades da sensibilidade humana na arte, na música, na filosofia, nas possibilidades imaginativas do espírito, se a gente é atravessado por uma possibilidade de fatores que é maravilhoso, na verdade, essa multiplicidade do ser que não se configura, nem se limita a uma dimensão pequena de uma identidade transitória. Mas viver isso é bem mais difícil, com certeza.